Já teve alguém na sua vida que te sugou, te usou, abusou, sem tá nem aí? Você quer me calar? Meu nome é Carol Zócaro, eu sou comediante, mas hoje eu vou falar sério. Vou falar sobre narcisismo. Você deve conhecer alguém que é tóxico, é mal nas suas relações, é mal com os outros, de propósito, por gosto. Provavelmente você já teve numa relação abusiva, seja um chefe abusivo, seja um membro da família abusivo, um namorado, amigo. Primeiro eu vou falar sobre o narcisista em geral e depois eu vou falar de um tipo específico de narcisista, que é o narcisista que se acha que é Deus ou que fala com Deus e faz você acreditar nisso, que são os gurus. Quem é o narcisista? Bom, a palavra narcisista ela é usada de duas maneiras na nossa vida em geral. A primeira maneira é uma maneira mais corriqueira, que a gente fala de qualquer maneira, tipo de uma pessoa que é muito egoísta ou de uma pessoa que é aquela pessoa que é cuzona, que é egoísta, que é aquele tio que fala mais alto que todo mundo, que quer que todo mundo acredite no que ele acredita, sabe? Mas esse cara tem empatia, se ele vira alguém em sofrimento, ele vai ajudar de coração, ele, sei lá, chora se um filho dele acontece alguma coisa, sabe? Tipo, não é uma pessoa totalmente sem empatia, entendeu? Ela consegue sentir pelo outro. E o outro significado é o significado da psicologia, que é o transtorno de personalidade narcisista, que é desse que a gente vai falar. Porque existe uma diferença, porque o cuzão, ele só enche o saco no churrasco, tá? Tem algumas coisas, mas essa pessoa não necessariamente ela vai te explorar de alguma maneira, entendeu? E outra coisa é uma pessoa que traumatiza todas as pessoas que têm relação com ela na vida dela. Bom, eu falei que traumatiza, né? Então, o que é o trauma? O trauma é uma consequência emocional causado por um evento de muito estresse. Por exemplo, a morte do meu pai foi traumatizante. Por que eu digo isso? Porque eu não vou falar aqui os detalhes de como aconteceu e nada, vocês têm que assistir meu show, mas eu comecei a ter ataque de pânico por causa do jeito que foi e tal. E eu tenho até hoje. Então, assim, aconteceu uma coisa no meu emocional, uma consequência que aquele evento provocou. Isso se fala assim na área médica. A gente está acostumado a ver um traumatismo craniano. O que foi? Quebrou o negócio de maneira que deu uma entortada, né? Tipo assim, meu marido quebrou o dedo dele ficou meio torto, vai ficar meio torto para sempre. Então, a mesma coisa, um trauma é uma pessoa que ela mexe no teu emocional, no teu sistema nervoso, não sei como dizer isso direito, mas tipo que fode você por dentro, entendeu? Então, assim, essa condição acontece num espectro, né? Então, vai ter gente que vai ser pior, que vai ser mais sádico, né? Ou seja, que vai sentir mais prazer de ver o outro sofrer. Vão ter uns que vão ser piores do que outros. Vão chegar alguns que vão ser psicopatas, entendeu? Vão chegar a matar, entendeu? Alguns vão virar cantor, alguns vão virar gerente de loja. E o narcisismo, ele é uma condição de personalidade antissocial. Ou seja, ele não vai jogar o jogo com ninguém, entendeu? O negócio é do jeito dele. Eu vou explicar por que, que é do jeito dele e por que, que tem que ser do jeito dele. Os estudiosos dizem que tem alguns tipos de narcisista. Então vamos lá. Um tipo de narcisista é o grandioso, que é aquele clássico, que é, eu quero conquistar tudo, é o Napoleão, né? A pessoa não me compare com quem veio depois de mim, porque essa pessoa só chegou aqui porque eu abri o espaço. E aí tem o narcisista vulnerável, que é aquele que. Ele é quase triste, assim. Você pensa que é mais meio uma pessoa depressiva, mas ela acredita que, tipo assim, o mundo não reconheceu o seu talento, o mundo não foi bom o suficiente para reconhecer o seu talento ou para merecer o seu esforço, sabe? Então, o lado oposto do grandioso, né? Ele é grandioso para baixo, sabe? Tipo assim, não tem ninguém mais sofrido do que eu, sabe? Tem o comunal, que é aquele que faz coisas boas para o social, para poder receber validação. O que que é a validação? É tipo confirmação de como você é foda, como você é bom. Porque o narcisista sempre está em busca disso. A gente vai falar mais sobre isso. Esse narcisista comunal é mais conhecido na internet como macho de esquerda. Então, como que você vai diferenciar um cuzão de alguém que tem uma doença? A coisa para ser um transtorno na psicologia tem que ser algo que vai invadir todas as áreas da pessoa, sabe? Por exemplo, a pessoa ser arrogante no trabalho, porque se acha melhor do que os outros no trabalho, mas não na família, não se acha melhor que ninguém da sua família, ou entre os amigos trata todo mundo de igual para igual, mas uma pessoa que tem tipo uma arrogância no trabalho. No trabalho ela se acha melhor que os outros. Tipo, isso não é um narcisista, não é um doente, entendeu? É alguém que tem uma arrogância ali em algum determinado ponto, entendeu? É um traço narcisista? É, mas todos nós temos, né? Ah, o negócio é que essas pessoas têm de uma maneira extrema. Então, para ser transtorno, tem que afetar a vida da pessoa em todas as áreas: relacionamento, trabalho, tudo.
Agora, o problema do narcisismo é que quem sofre as consequências da doença não é ele, é quem está em volta dele. Ah, se você ficar perto do narcisista, você vai ficar doente. Não adianta você falar, não, mas ele tem bastante seguidor, vai me ajudar. Não vai, querido, ele vai te botar para baixo. Vamos ver alguns sintomas ou sinais ou características de narcisista. Vamos lá. Falta de empatia, já tinha falado aqui, uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Então não consegue sentir pena da pessoa, não consegue. É por isso que ela tem a capacidade de ser exploratória, conscientemente exploratória. O narcisista, ele sabe o que ele está fazendo quando ele está te explorando. Ele consegue fazer isso numa relação próxima, por exemplo, de namorado. Ele não tem empatia, né? Qualquer uma pessoa com empatia não conseguiria mentir tanto assim para alguém tão próximo, né? Mas ele consegue, não tem empatia. Aquela coisa de achar que merece tratamento especial em tudo que é lugar, entendeu? Em todo lugar que a pessoa vai, ela tem que ser o centro das atenções. Sabe? Tipo, vai no aniversário da filha, dança funk. Sabe? Aqueles memes. Cara, eu morro de dó da filha. Aí, grandiosidade, que eu já falei aqui também, né? Ele aumenta a importância dos seus feitos ou das coisas, sabe? Que conquistou também. Sempre tem uma supervalorização das coisas dele e uma subvalorização do que não é dele, né? Eles têm fantasia de sucesso, de beleza, de sensualidade. Às vezes se acham, tipo... Tem uma mulher, que é aquela Teal Swan, que ela é líder de uma seita, que ela se acha a rainha da sensualidade. Superficialidade é outra coisa, aquela pessoa que se preocupa muito com o que parece, com o que as pessoas pensam dela. Tipo, o que as pessoas vão pensar se eu colocar uma roupa tal? Então, eu vou ter que ter um carro tal, porque as pessoas têm que pensar, sabe? Tipo, eu vou viajar, eu vou ter que tirar foto na frente da Torre Eiffel. Para as pessoas verem que eu viajei. Sabe aquela coisa que é muito superficial, que quer que mostre, sabe? Muito na superfície, no que é por fora. Não no que é por dentro. É uma necessidade de validação constante, ou seja, de ter alguém falando para essa pessoa que ela é legal, que ela é foda, que ela é bonita, que ela é isso todo tempo. Uma necessidade de ser admirado excessivamente. Uma tendência a ter uma raiva descontrolada. É arrogante, né? Se acha melhor que os outros. A gente falou já um pouco disso. Inveja. Inveja é o sentimento basal do narcisista. É inveja. Vocês já assistiram aquele filme Amadeus? É um filme clássico, que é a história do Mozart e do cara que era, tipo, inimigo dele. O cara é muito invejoso e eu acho que é um exemplo muito, muito, muito claro do que é um narcisista, do que é a inveja de um narcisista. Assistam, é um filme bem longo, né, gente? A gente tá acostumado com o TikTok hoje, né? A gente não consegue mais assistir esse filme longo. Mas vale a pena, esse filme é foda. Amadeus. Comportamento antissocial, ou seja, as regras do mundo e, sei lá, da escola, não servem pra ele, servem pra todo mundo. Todo mundo tem que seguir, menos ele. Mentiras, a pessoa sempre está mentindo, às vezes sem nenhuma razão aparente, ou também começa a mentir para ser visto como melhor do que realmente é, sabe? Para aumentar os feitos, sabe? É um explorador interpessoal, ou seja, sempre vai estar tirando algo de você. Se você olhar para a relação que vocês têm, não do que a pessoa fala, que é. Ela fala que é seu namorado, fala que é seu amigo, fala que é seu não sei o quê. Não. O que materialmente você paga alguma coisa para essa pessoa, ela tem alguma vantagem por estar do seu lado? Pensa direitinho. Claro que eu não estou falando que sim, né? Se às vezes você tem um namorado que está meio desempregado e você tem que ajudar, não estou falando disso, gente. Mas assim, a gente sabe, né? Tipo, nesse relacionamento, materialmente, a pessoa está ganhando alguma coisa e você perdendo? Sadismo, né? Aquilo também que eu já falei, que o sadismo é aquela pessoa que ela sente prazer em ver o outro sofrer, de causar o sofrimento no outro e ver o outro sofrer. E isso vai estar num grau, alguns vão ter mais, alguns vão ter menos, entendeu? Ameaças e silenciamentos. Sempre a pessoa, tipo assim, num grupo, vai fazer com que a opinião de dessa pessoa que ele quer silenciar, não seja validada. Ameaça. Aí a ameaça pode ser de qualquer tipo, sabe, gente? Desde, tipo, uma ameaça psicológica, do tipo, se você for embora, você não vai achar ninguém como eu, como uma ameaça física mesmo, né? Eu vou te dar porrada, né? Violência, muitas vezes, também. O abuso narcisista é uma violência que acontece entre relações. É no relacionamento, no emocional, é que você é machucado. No seu sistema nervoso, no seu emocional mesmo. Mas de onde vem essa sensação de superioridade do narcisista? Segundo os estudiosos, vem de uma sensação extrema de inferioridade. Muitos estudiosos falam que o narcisista, ele
Ele criou essa história de que ele é invencível e de que ele é foda, porque ele estava numa situação de vergonha extrema. Por exemplo, uma criança que sofre muito bullying, uma criança que é humilhada em casa por algum motivo, que é espancada, umas coisas tristes dessa. Então, por exemplo, uma criança que sofria bullying forte na escola, ela cria na cabeça dela um personagem que não sente vergonha. Um personagem forte, que tipo, nada humano afeta. E aí ele entra nesse personagem. Então ele cria esse personagem que é forte, que não sente vergonha, que sempre está no controle. E aí ele molda o mundo à sua volta para corresponder com essa história a respeito de si mesmo que ele quer acreditar. Dependendo do grau de insanidade que essa pessoa entra, ela começa a acreditar até que ela é Deus. O que ela fala com Deus diretamente. Tem uns que são mais humildes. Tem um pesquisador, que o nome dele é Daniel Shaw, que ele fez essa pergunta para si mesmo. De onde vem esse senso de superioridade dessas pessoas? Porque ele foi de uma seita, assim como eu. Ele foi de uma seita. E ele falou assim, olha, eu entendo quais foram as minhas vulnerabilidades que me levaram a ficar na seita, etc. Como que as minhas vulnerabilidades foram predadas, né? Porque né? Você é levado a acreditar as coisas com uma manipulação emocional. Eu vou explicar mais. Tem um vídeo anterior sobre seita aqui que você pode assistir. E eu vou falar muito mais sobre esse assunto toda segunda-feira aqui. Ó, se puder contribuir com o canal, vem aqui, ó. Então, esse cara se perguntou, como, né, que alguém chega se acha tão foda, que acha que tem que ter seguidor, tá ligado? Esse cara é de antes do Instagram, né? Porque hoje qualquer um pode ter seguidor, né? E se perguntou isso, como que alguém acredita nessa própria onipotência e o que a pessoa faz com essa crença? Entende? E aí ele chegou num termo que é narcisista traumatizante, que é essa pessoa, esse tipo de pessoa, que vai sempre traumatizar quem tiver em relação com ela. Então esse pesquisador, ele diz que o líder de uma seita, por exemplo, um guru, ele tem uma ilusão, uma delusão tão grande a respeito da sua própria superioridade, e ele sempre vai reforçar a inferioridade do seguidor de alguma maneira. De muitas maneiras isso é feito de maneira sutil, óbvio. Outras, depende, porque na estrutura de uma seita, quem está mais próximo do líder é que está mais fudido, né? Então, com essas pessoas que estão mais próximas, ele é mais violento, mais agressivo. Ele pode ser, né, mais violento, mais agressivo. E qualquer autoridade pode fazer isso com você, de ficar reforçando a sua inferioridade. Um pai, um professor, sei lá, chefe, que pode ser narcisista também. Eu tive um chefe assim, que eu via ele fazer a coisa com um cara que trabalhava com a gente. Ele fazia assim. Ele batia no cara, batia tipo assim, falava que tudo que o cara fazia estava errado, falava tudo que o cara fazia estava errado. Meio que humilhava ele, mas não de uma maneira direta. Mas o cara ficava humilhado, dava para sentir, entendeu? E aí, de vez em quando, ele elogiava. Então era aquela coisa, ele batia e soprava, sabe? Para manipular. Esse cara ficou muito manipulado por ele, mas graças a Deus ele encontrou a luz e não fala mais com esse cara, graças a... Então, segundo esse pesquisador, eles estão escondendo a própria vergonha, a própria desonra, né? Aquela história lá que eu estava falando para você. Escondendo a própria carência. E o narcisista, ele faz aquele que está ao lado dele ser o depósito das suas projeções. O que é uma projeção? É quando você, por exemplo, sabe aquela coisa assim, tipo... O que você repara nos outros é o que você mesmo faz? Sabe aquela coisa? Tipo assim, se eu acho que alguém é muito fofoqueiro e fico julgando muito a pessoa porque ela é fofoqueira, será que eu não sou fofoqueira também? Né? Estou falando da fofoqueira, eu sou fofoqueira também, né? Então, isso é projeção. Então, por exemplo, a gente faz projeção com artistas, a gente faz projeção com chefes, com psicólogos, óbvio. Projeção é tipo você colocar na pessoa algo que é teu. Você coloca essa qualidade que é sua na pessoa. O narcisista, como ele tem que ser fodão, ele fica só com as projeções positivas a respeito dele mesmo. E todas as projeções negativas ele vai passar para quem estiver perto, ao lado dele. Então, sem exceção, numa relação com um narcisista, sempre você vai ser culpado da desgraça que está acontecendo. Então, ele sempre vai achar um jeito de colocar para baixo. Então você vai ser culpado de tudo de ruim que acontece e que bom, graças a Deus que você tem essa pessoa iluminada, santa do seu lado. Senão você tava fudido. É isso que essas pessoas levam você a acreditar, entendeu?
Os líderes de seita, os gurus, eles querem ser vistos como alguém totalmente independente, alguém que não tem nenhuma. Eles estão acima do humano, eles não sentem, eles não têm a emoção do humano. Não é, eles não têm empatia, né? Você é um sociopata, por isso. Tem ver alguém sem nenhuma necessidade humana, sem vergonha, sem barreiras. Eles querem fazer você pensar que eles têm tudo que eles querem. E tudo isso para esconder a profunda carência dessa pessoa que precisa ser validada o tempo inteiro. Os gurus e esses narcisistas vão desenvolver relação com gente que eles podem controlar. Você vive com um guru, você nunca é bom o suficiente, você nunca você tem que rezar mais, você tem que meditar mais, você sempre não está fazendo o suficiente. E dessa maneira ele leva os seguidores a serem mais explorados, mais violados, mais abusados. Então os seguidores servem para que o guru afirme para si mesmo que ele é foda mesmo. Então o narcisista ele vai sempre te intimidar, te humilhar e te diminuir. E é uma maneira exploratória e manipulativa de ter relações com as pessoas para poder manter esse senso de grandiosidade. O narcisista traumatizante ele cria sistemas de subjugação. O que é subjugação? É controlar alguém, né? Então ele cria sistemas. O narcisista ele não tem relação com as pessoas assim de amizade, etc. Ele faz o seguinte, tipo assim, vamos dizer assim, eu trabalho com show, por exemplo, eu trabalho com comédia. Então, dezembro é um mês forte, janeiro já não. Então, assim, eu já me planejo, entendeu? O narcisista, ele faz a mesma coisa. Todas as relações dele são uma rede, é uma rede para ele conseguir o que ele quer. Para ele ter a validação dele, para ele conseguir, tá até conseguindo alguma coisa de alguém, ele tá conseguindo. E tem uma coisa que a galera acha que só gente otária que cai nessas coisas. E não é, gente, qualquer um pode cair, dependendo. Se você tiver o azar de pegar o cara certo, entendeu? Certo pra você, entendeu? Tipo aquele cara, aquele 171 lá, o Bernie Madoff, que foi um dos maiores fraudes dos Estados Unidos. Cara, era puta um 71. Ele, não é que ele enganou qualquer um, ele enganou milionários, ele enganou imprensa, ele enganou governo. Tipo, sabe? Cara, é uma história bizarra, procura aí. E eu tava pensando assim, né? Por que as pessoas seguem? Seguem essas pessoas, seguem às vezes ditadores, seguem Bolsonaro. E a verdade é que é para se sentir seguro. E seguro de quê? Muitas vezes do medo que o próprio predador, que o próprio narcisista colocou na pessoa. Porque essa é uma maneira de manipulação também. Sempre ele vai colocar medo em você. O narcisista sempre vai colocar medo em você. E eu vou fazer um outro vídeo sobre esses métodos de manipulação, tá? Então fica ligadinho aqui no canal. E assim, as vítimas, muitas vezes, elas não acusam as pessoas, porque elas se sentem muito envergonhadas de terem deixado ser tão exploradas, entendeu? Por exemplo, eu fui de uma seita. Cara, é foda você admitir isso. É foda você falar assim, cara, eu e o patriota do caminhão estamos aqui, ó. Difícil admitir isso, né, gente? Demorou anos. Mas demorou anos e demorou também eu entender o que tinha acontecido comigo. Porque eu fiquei maluca. Eu falei, como pode? Eu preciso entender como que isso aconteceu comigo. E com as pessoas também que eu conheci, que ninguém era burro. Porque, gente, na seita, tem lá no meu vídeo de seita, eu tô falando. Na seita, o cara não quer gente burra, ele quer gente bonita pra transar, rica, pra ter dinheiro e prestígio e gente competente pra trabalhar de graça pra ele. Não quer gente com problema. Mas enfim, esse cara, esse Daniel Shaw, ele é um psicanalista, né? Ele é um pesquisador e também é um psicanalista. E ele diz que as pessoas que sofreram abuso narcisista, elas precisam primeiro recuperar a confiança em si mesmos e entender como que a manipulação aconteceu e entender quem é esse narcisista. Quem é, por exemplo, no caso de uma seita, quem é esse cara? Que, na realidade, é uma pessoa insana. É, na realidade, uma pessoa que acredita numa história que inventou na cabeça. Só que essa pessoa, ao invés de estar num manicômio, entendeu? Ela está convencendo os outros e usando de métodos de manipulação para poder explorar esses outros e conseguir a validação que quer, e conseguir o que quer. Então é muito importante para você, se você sofreu um abuso narcisista, é muito importante que você entenda como que funciona, como que o teu emocional funciona, e como que ele pode ser predado, e como que ele pode ser abusado, né? Então é isso, e assim, ganhe confiança em si mesmo, você não tem culpa de nada, eu sei que dá vergonha de ser vítima desse tipo de coisa, mas se a gente ficar com vergonha de falar,
essas pessoas vão continuar fazendo essas coisas, entendeu? Meus ocolocos, vire um membro desse canal, que é muito legal. Segunda tem mais, joia?